Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos. Tudo bem, povo? Cheguem mais, cheguem mais. Solicitação. Abrir. Tudo bem, gente? Olá, olá, olá. E aí, doutor? Estamos Tudo aí. bem? Cada dia melhor. Cara, Pois é. voltou o cenário tradicional, cara. E, porra, a internet não vai funcionar direito, cara. Porra, o cenário de ontem tá melhor. Pô, cara, mas ontem era 4G que tava rodando no 4G, rapaz. Ah, 4G. é? E hoje eu botei no 4G também. Vamos ver se é 4G em qualquer lugar. Então vamos ver. Se é 4G em qualquer lugar. E aí, Daniel, como é que estão as coisas, cara? Tudo bem, já calmo no mundo, só que não. Né? Muitas declarações ousadas. Hoje teve gente fazendo declaração ousada. Achei, Tanguy. Muita Teve. Eu também pessoal fiquei falando impressionado. assim. Pessoal do Petit Jornal fica criticando que a gente fala platitude, então vou falar Não, ousadia. isso. Vou inovar. Hoje eu vou inovar. É, Ô, Daniel, eu fico chateado porque parece que a pauta vem pronta, né, cara? E aí parece é que a gente tem pouco verdade. trabalho, assim. Porque assim, a gente fala as coisas aqui, no dia seguinte vem tudo comprovando aquilo que a É gente fala isso. aqui, né? Aí o Fora a cara me solta. continuidade. Como é que é, Daniel? Como é que é que a economia parece que, sei não, hein? Parece que pandemia, guerra, acho que, não sei, acho que talvez possa dar problema. É Ah, maravilhoso, cara. assim. E são todas pessoas bem remuneradas, viu, Daniel? Esse que é um ponto importante. São pessoas das mais bem remuneradas do planeta Terra fazendo esse tipo de coisa. Eu preciso de um emprego desse, Daniel. A gente fica se matando fazendo pauta aqui, análise, curso, né? E é isso, Daniel. Dá para ver que a galera que é bem remunerada, quem fala, a coisa mais óbvia possível, né, acaba funcionando. Cara, porque você tá com os amigos errados, Tanguy. Eu também tô com um amigo errado. É, eu Preciso também, de pois é. alguém que me indique pra uma bocada dessa. É Entendeu? isso, é Alguém que isso, é fala aí, isso. ó, vou te botar no cargo bom, você vai ter que fazer declarações de vez em quando. E aí Ah, fala o vai que vier na tua perguntar, cabeça aí. é desafiador? Não, tem um podcast ou outro aí que vai te criticar, vai te sacanear, mas tirando isso, né, de boa. Né? Não, É não, não, isso. não vai te machucar, não. Ó, o Vitor Metrovich comprou selo. Ah, obrigado, Vitor. Quem mais comprou selo aqui? A Vanessa Montinelli comprou 3 selos. Três Olha aí. selos. Muito obrigado, Vanessa. Valeu. rlo.jpg, pô, tá sempre com a gente também, comprou selo. Muito obrigado. E Arlene Sampaio de Souza comprou selo também. Muito obrigado, pessoal, comprou selos. Sejam O, bem-vindos, sejam o, bem-vindas. o Tanguy seria de bom tom você botar a mensagem fixada para as pessoas. Eu acho que Você seria acha, Daniel? legal. Você acha que seria Eu bom? acho. Então Explicando o tá que está bom. acontecendo aqui nessa magnífica live. Essa Não que eu live saiba, de né? 22 horas e 5 minutos. Você não sabe, mas pelo menos você podia escrever alguma coisa. E hoje temos um número redondo, né? Hoje é bate-papo É, 280, é verdade. 280. Vou botar só por causa disso. Olha aí. Bate-papo 280. Selos a selos. Olha aí. Exclamação. Apoie o Petit. Você é daquelas pessoas que escreve falando, Tanguy, o que você está escrevendo, assim, como se você tivesse 8 anos. Daniel, para de ser É insuportável. isso? Faz para mim. É Faz para isso? mim. Você vai Para, escrevendo e lê o que você você, está escrevendo. você consegue não ser essa pessoa insuportável. Vai, tenta aí que você consegue. Você é daquela pessoa. Pronto. Alô, selos, selos. Você, por exemplo, você escreveu sem Ah, falar. Aí a merda que você fez, criou uma tradição, selos a selos. Se tivesse olha falado, aí. selos à venda, não tinha criado isso. Tá vendo? É Então é isso. isso. Mas é uma das maravilhosas tradições do Petit Jornal, que é uma fábrica de bordões. É uma fábrica de bordões, rapaz. Isso aqui é Ó, uma fábrica de Samuel bordões. Cardoso comprou selo também. Samuel Cardoso, muito obrigado, Samuel. Quem mais? Pessoal E chegando aí. Mignatius comprou selo também. Muito obrigado. Gente, os selos estão à venda e os selos estão a selos. Ajudem a gente. Comprem selos. Ajuda a financiar o Petit Jornal. Ajudem a financiar o seu vício. Isso que é uma coisa importante você dizer, né, Daniel?
Ah, porra, não vivo sem repetir jornal. Financie o seu vício. Um vício É isso. saudável. Um vício que te faz bem, né? Então, assim, é o tipo de coisa que vale mais do que um derby, né, Daniel? Você, Olha por aí, exemplo, deu para ver que você abandonou o hábito do derby sem filtro. Tá com a voz abandonei. melhor. Por quê? Parou de comprar derby, começou a comprar selos no Petit Jornal. Então, fica aí a mensagem de saúde para todos nós, né? Comprando selos, você ajuda a sustentar o seu vício. Mas aqui também o calorzinho tá voltando, né, Tanguy? Por isso que a saúde Tá melhora também, voltando. né? É verdade, é Tá verdade. Ó, voltando devagarzinho, aquele calorzinho, aí a voz já retorna, já vai é verdade. voltando. E fora o fato, Tanguy, que as pessoas que estão aqui nas lives do Petit Jornal estão acompanhadas de pessoas interessantes, trocando ideias, É verdade. trocando né, carinhos, abraços. É isso, Tanguy. O pessoal está aqui Fofoca, na muita live, fofoca. É isso. muita fofoca na live do Petit Jornal. Ó, o Horácio Cante comprou 2 selos e o Júnior Messi, eu fiquei sabendo que você foi contratado pelo Júnior Messi também, Daniel. Ah, fui, cara. Maravilha. Uma Foi alegria. mais uma aquisição do homem. O homem tá terrível. Bia 11.02 comprou selo também. Suzy TLL comprou selo também. Muito obrigado. O pessoal está pedindo boa noite pro fundão aí. Boa noite pro fundão aí do Petit Jornal. Sejam bem-vindos. Pet Lovers. O que mais aí, Daniel? Vamos começar, cara? 226 pessoas. Acho que é bom, né, cara? São 22h08 já. Vamos começar aqui a nossa live. Peraí. Bora. Beleza. Aqui tudo certo, gravando. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse encontro da dupla de costume, Daniel Souza e Tanguy, vírgula, o Bagdadi, para repercutir um pouco os acontecimentos da economia e da política internacional das últimas horas. Estamos gravando esse episódio numa live no Instagram do Petit Jornal. Aliás, se você não segue ainda, siga o Instagram do Petit Jornal. E são exatamente 22h09 da segunda-feira, 23 de maio. E aí, Tanguy, tudo bem? Vamos nessa? Vamos lá, Daniel. Estamos prestes a completar 3 meses de guerra, né? A guerra começou precisamente no dia 24 de fevereiro desse ano agora. Então, provavelmente, se você estiver ouvindo no podcast ou, né, no YouTube, lembrando, a gente tem todas as plataformas, inclusive no YouTube, aliás, assina o canal do Petit Jornal lá no YouTube, se ajuda demais a gente fazendo isso. Você possivelmente está ouvindo já no dia 24, ou seja, no dia em que se completam 3 meses, né? Fatalmente no bate-papo de amanhã, a gente vai acabar falando um pouquinho mais sobre isso. E seguindo a tradição, Daniel, a gente começou a fazer essas lives aqui de forma praticamente diária, né? Quando a guerra começou, lá com o então plantão da guerra, né? O plantão Petit, e agora a gente voltou ao nome antigo, né? Então voltamos a falar sobre o bate-papo. Hoje, portanto, bate-papo 280, mas eu queria retomar aquela tradição de começar falando sobre a guerra em si, né? Sobre o cenário de guerra. E hoje, Daniel, houve um ataque, né, considerado pela Ucrânia dos mais graves desde o início do conflito. E olha que, né, a extensão aí da quantidade de ataques é bastante grande, vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas foi confirmado um ataque na semana passada em Chernihiv, né, uma cidade, portanto, do norte da Ucrânia, que, segundo a Ucrânia, confirmou hoje, matou um total de 87 pessoas. Né? Então, essa informação foi divulgada pela Ucrânia hoje, mas, de qualquer maneira, é o ataque único que a Rússia fez que trouxe a maior quantidade de vítimas. Né? Então, algo a ser levado em consideração, acaba sendo considerado, portanto, pela Ucrânia um marco. Então, mais uma vez, esse ataque aconteceu na semana passada, o resultado, né, enfim, o cômputo geral foi divulgado hoje na cidade de Chernihiv, 87 pessoas morreram nesse ataque. E aí, aproveitando, né, o fato desse ataque ter sido divulgado hoje, enfim, o resultado desse ataque ter sido divulgado, o Zelensky, presidente da Ucrânia, divulgou que a Rússia até agora já realizou mais de 3.000 ataques aéreos contra a Ucrânia ao longo desses últimos 3 meses e já usou 2.275 mísseis. A própria Ucrânia naturalmente ressalta que são números aproximados, é possível ter sido mais ou menos, possivelmente mais, mas pelo menos 3.000 ataques aéreos e 2.275 mísseis utilizados no total, Daniel. O Tanguy, hoje o Zelensky, você já fez referência a ele há pouco,
continuou o seu World Tour, né, de passagens e de falas e de discursos, e dessa vez ele falou na Conferência de Davos, na Suíça, falou de forma remota, e como sempre, Tanguy, ele utilizou a velha tática de buscar uma referência do público para o qual ele está falando. E dessa vez, qual foi a referência que ele usou? Veja você, a guerra entre Rússia e Ucrânia, ela emula os estopins das duas guerras mundiais. Dessa vez, ele subiu de patamar, falou, ó, gente, preciso de uma referência que pegue a galera toda. Então, vamos falar dos estopins das duas guerras mundiais, que são dois momentos aqui que tem tudo a ver com a guerra entre Rússia e Ucrânia. O fato é que ele terminou ovacionado após o seu discurso, lembrando que a Rússia foi excluída da Conferência de Davos e a China não mandou representante. Falando do discurso em si, o principal pedido dele foi que os governos dos diferentes países ali presentes pressionassem as empresas dos seus respectivos países para que elas deixem a Rússia, deixem de operar na Rússia, deixem de fazer negócios com a Rússia, deixem de qualquer forma de ajudar a financiar a guerra. Aí, totalmente nas palavras dele, se você faz negócios com a Rússia, você está financiando a guerra contra a Ucrânia, que é a guerra mais grave desde as duas guerras mundiais. Daniel, outro assunto importante do ponto de vista diplomático foi a chegada do Biden a Tóquio. E ele deu uma declaração que foi surpreendente, aparentemente até para os assessores dele. Eu tenho a impressão de que ele improvisou. E a gente sabe o que acontece quando líderes improvisam. Quando líderes improvisam, e mais ainda quando líderes como o Joe Biden, que não é exatamente, né, assim, o cúmulo ali da retórica, né, da atenção aos detalhes e tal. Ele não é o quando Obama, ele resolve... definitivamente. Não é. Não, exatamente. Não é o Obama, exatamente. É exatamente esse raciocínio. E, Daniel, ele disse que, né, lá em Tóquio fez uma conferência de imprensa e tal, e dizendo que não era a intenção dos Estados Unidos, de forma alguma, entrar na guerra contra a Rússia, na Ucrânia. Né? Então, veja bem, não vamos entrar com soldados americanos numa guerra como essa por motivos óbvios. Né? Ele colocou assim, por motivos óbvios. E o repórter, fazendo o trabalho dele, resolveu colocar o Biden numa situação complicada e perguntou, vem cá, entendi, tá legal, tá ótimo, mas se a China atacar Taiwan, aí você vai entrar? Ele falou assim, vou. Aí todo mundo falou assim, pô, peraí, na Ucrânia você não vai entrar porque é a Rússia, mas em Taiwan você vai entrar sendo a China? E aí perguntou assim, aí o repórter perguntou, você vai mesmo? Ele falou assim, vou, porque esse foi o compromisso que nós assumimos. Então, assim, ele foi para a China claramente com o objetivo de falar sobre... Ele foi para a Ásia, perdão, claramente para falar sobre a China. Né? Assim, o objetivo dele ali é mostrar que, olha, está todo mundo olhando para a Rússia, muito bom, tem que olhar mesmo, tem que pressionar a Ucrânia e tal, mas a gente continua de olho na China. Então, ele fez essa viagem para a Coreia do Sul primeiro. A Coreia do Sul, a gente comentou aqui, bem em cima do muro, veja bem, né? A China, não gosto muito, mas também não quero uma briga e tal. E depois foi para o Japão, mais uma vez com o objetivo de falar sobre a China. Então ele dá uma declaração dizendo com todas as letras que sim, caso a China faça alguma coisa contra Taiwan, a postura norte-americana não seria a mesma daquela que vem sendo assumida contra a Rússia na Ucrânia, que é fazer um apoio à distância. Já nem tão à distância assim, né? Mas pelo menos sem soldados ali. Sinceramente, Daniel, eu duvido. Eu não acredito que ele vá realmente mandar soldados americanos para lutar uma guerra contra a China em Taiwan. De fato, não acredito. Mas só para a gente lembrar o background disso. Na década de 1970, né, isso começou ali entre 71 e 72, os Estados Unidos começaram a deixar um pouco de lado aquela ideia de não reconhecer a República Popular da China. Os Estados Unidos tinham com reconhecimento somente a República da China, que é Taiwan, mas não a República Popular da China. Na década de 70, eles começam a achar que essa é uma postura já meio antiquada, meio antiga e tal, e começaram a negociar, portanto, a possibilidade de reconhecer a República Popular da China. Tanto é que em 72 o Nixon, então presidente dos Estados Unidos, vai a Pequim. O reconhecimento ele só acontece de fato em 79, exatamente porque havia ao longo desse período aí uma tentativa norte-americana de mostrar que, olha, eu até estou dialogando com um, mas eu não quero abandonar o outro. E, portanto, desde 79 existe uma lei nos Estados Unidos que determina que, caso Taiwan seja ameaçado, os Estados Unidos devem prestar assistência.
Não está dito, no entanto, que assistência é essa. Mas o Biden disse hoje, com todas as letras, Assistência militar, né? assistência militar. Agora, que tipo de assistência é essa? Né? Não necessariamente é mandar soldados. O Biden hoje disse que sim, no entendimento dele, é enviar soldados. E outra informação que a gente teve, Daniel, foi que finalmente ficou um pouco mais claro o desenho dos países que vão fazer parte daquela iniciativa sobre o qual a gente falou ontem, né? Aquele acordo quadro para a prosperidade econômica no Indo-Pacífico. Né? Então, além de Estados Unidos, Índia, Japão e Coreia do Sul, nós temos outros 13 membros: Austrália, Brunei, Indonésia, Malásia, Nova Zelândia, Filipinas, Singapura, Tailândia, Vietnã. Na verdade, mentira, são 9 mais esses 4, mais Estados Unidos, Índia, Japão e Coreia do Sul. Claramente, Daniel, é uma tentativa de retomar aquela iniciativa do Obama, né, que você fez referência agora há pouquinho, que era de tentar fazer uma articulação dos Estados Unidos com os demais países do Sudeste Asiático para deixar a China de fora. Naquela época foi a Parceria Transpacífico, que foi criada em 2015, não tinha entrado em vigor ainda. O Trump, assim que assumiu, saiu do TPP, saiu da Parceria Transpacífico, o que abriu espaço para a China aproveitar o vácuo e ela assinar, portanto, um acordo com essa galera toda. O que o Biden faz agora é fazer 7 anos depois um acordo muito parecido com a Parceria Transpacífico, da qual o Trump saiu lá em 2016. Então, mais uma vez, o nome dessa parceria é IPEF, né, que é a sigla em inglês para Acordo Quadro para a Prosperidade Econômica do Indo-Pacífico. Vamos ver até onde que isso vai, mas é a grande iniciativa até esse momento do governo Biden com relação a essa região, Daniel. Aliás, me chamou muito a atenção que quando o governo Biden foi questionado sobre a possibilidade de recessão nos Estados Unidos, existe uma preocupação crescente em relação a isso. Ele destacou que não, que a economia americana vai muito bem. Inclusive, a economia americana vai crescer mais do que a economia chinesa, algo que não acontece há 40 anos, disse o Biden. Tanguy resolveu sambar na cara dos chineses. Falei, vocês estão num momento difícil, estão na fase ruim, tá cheio de lockdown aí, a economia está desacelerando, vocês não conseguem exportar para ninguém, vocês não conseguem nem colocar as pessoas para circularem na rua. Tem mais, hein? Estados Unidos está crescendo mais do que a China, tenho dito. O gigante acordou e agora eu quero ver vocês se verem comigo. Zé Biden, rapaz, tava garoto travesso hoje, hein? Achei que ele estava querendo dar uns tapas na cara da China, estava sem medo do perigo. Aliás, estava sambando na cara do perigo. Exatamente. Não, claramente é isso que eu falei agora há pouquinho, né? Todo mundo olhando para a Rússia e tal. Não esqueci da senhora, viu, dona China? Não esqueci da senhora. A senhora não acha que vai passar ilesa, não, que Zé Biden olha para tudo. Olha devagar, olha no ritmo dele, mas olha para tudo, né? Então, esse é o recado. Daniel, outra pauta importante, a gente falou ao longo dos últimos dias sobre o destino, né? Que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer com aqueles militares ucranianos, muitos deles, inclusive, do batalhão Azov, que evacuaram a siderúrgica de Azovstal, né, e se tornaram, portanto, prisioneiros de guerra da Rússia, até que a Rússia defina se eles são considerados militares ou terroristas. No meio dessa indefinição, Daniel, a gente teve um fato que certamente aumenta muito a pressão, que é o fato de que a Ucrânia, uma corte ucraniana, sentenciou a prisão perpétua um militar russo chamado Vadim Shishimarin. Ele tem 21 anos e no dia 28 de fevereiro, ou seja, apenas 4 dias depois do início da invasão, ele matou um ucraniano. Então, no meio daquele início da invasão, um ucraniano entrou num carro e tentou fugir das forças russas que chegavam naquele local. Segundo esse militar russo, ele ficou com medo que esse ucraniano pudesse dar a localização desses militares russos para militares ucranianos, o que poderia naturalmente expô-los, atirou e matou, portanto, um ucraniano de 62 anos chamado Alexander Shelipov. Ele foi identificado, foi preso depois, né? Então os ucranianos conseguiram capturá-lo e prendê-lo. Ele foi reconhecido pela viúva do senhor Shelipov e declarou que era culpado. Sou culpado, sim, peço perdão. Falou isso, inclusive, para a própria viúva, mas foi julgado e foi sentenciado à prisão perpétua. Então, naturalmente, isso é também uma forma de pressionar o governo russo para dizer, olha, vê aí o que você vai fazer com essa galera, com os ucranianos que estão presos com você, são militares e tal, porque a gente também tem soldados russos por aqui. A questão, Daniel, é que eu acho que a Rússia tem
uma mão muito mais pesada nesse sentido, né? Afinal de contas, a gente já falou aqui, a Rússia tem mais de 1.000, né? Quase 2.000, na verdade, militares ucranianos presos, né, em sua posse, ao passo que a Ucrânia deu o recado sentenciando a prisão perpétua um militar. Naturalmente, é um precedente que se abre, outros militares russos podem ser julgados da mesma maneira, mas, de qualquer maneira, é algo a ser levado em consideração, Daniel. Pô, Tanguy, você sabe que ao longo dos últimos dias nós temos falado aqui no Petit Jornal muito sobre preocupações em relação à economia internacional, preocupações em relação ao crescimento e inflação. Me chamou muito a atenção que no dia de hoje a senhora Kristalina Georgieva, que é a diretora, né, é a manda-chuva do Fundo Monetário Internacional, ela destacou que para alguns países há um risco de recessão, mas que na visão dela não haverá recessão global, mesmo com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Ela destacou que o crescimento previsto pelo Fundo Monetário Internacional está um pouco mais fraco para esse ano de 2022 do que estava antes da guerra, o que é verdade, e que há o risco de novas revisões para baixo desse mesmo crescimento, mas de qualquer forma, o crescimento global previsto ainda é de 3,6% para esse ano de 2022, o que é algo muito parecido com o que o mundo vinha apresentando em média antes da pandemia da Covid-19, o que é verdade. A ver, porque existe aí o risco de uma deterioração muito veloz das expectativas dependendo do que aconteça ao longo das próximas semanas em relação à taxa de juros, em relação à inflação e em relação à própria guerra. Mas me pareceu que ela tentou colocar um pouco de água na fervura, né? A gente está falando de Davos, a gente está falando de expectativas muito importantes, de pessoas que realmente têm muita influência sobre os desígnios e a dinâmica da economia internacional, e que não seria papel dela chegar ali e dizer, gente, tá tudo ruim, vai dar tudo errado. Não, ela entrou com uma vibe diferente. Sei que temos alguns problemas e tal, sei que existe aí uma revisão para baixo em termos de crescimento, mas acho que ainda há muito para ter otimismo em relação ao crescimento, há muito para ter em termos de otimismo em relação ao desempenho da economia internacional. Agora, me chamou muitíssimo a atenção a declaração do senhor José Manuel Barroso. Você lembra dele, Tanguy? Zé Manuel Barroso? Zé Manuel Barroso é uma coisa em Portugal, fala aí. Pelo nome Não, não tem como rapaz, espera fugir, não é aí, não? cara. Ele foi o presidente da Comissão Europeia. Ele foi realmente político em Portugal, mas ele foi presidente da Comissão Europeia. O Barroso é Era que o Durão levou o Tratado de Barroso. Lisboa, né? Isso, Durão Isso, Barroso. o Durão Barroso. E Isso. você sabe que o Durão Barroso hoje arrumou um cargo bom, cara. Ele atualmente é o presidente do Goldman Sachs International. Deve ser Nada bem mal, hein? remunerado esse rapaz, hein? Deve Ele ganhar já, bem. ele já pode falar platitude, Daniel, é isso? Já, já. E você não sabe o que ele disse. Ele disse o seguinte lá em Davos. Ele falou, olha, diante do que eu estou observando aqui, existe uma tendência de retrocesso na globalização. A Ah, tendência tá. agora para os negócios é onshoring e não mais offshoring. Agora é renacionalização e regionalização. Essa é a tendência para as empresas. Pô, Vai intrigante, reduzir hein, o ritmo Daniel? de globalização e, olha, isso vai gerar atritos, vai gerar nacionalismo, vai gerar protecionismo, nativismo, eventualmente até xenofobia. Eu fiquei muito Caramba, impressionado Daniel. com as É. declarações de Zé Manuel Durão Barroso, muito bem remunerado como presidente do Goldman Sachs International, que ganha o troféu Sejura de hoje. Porra, Daniel, não é possível. Cara, quanto mais dinheiro o cara ganha, mais ele está autorizado a falar as maiores platitudes. É igual o relatório que foi formulado pelas cabeças pensantes lá de Davos também, falando. O Durão Barroso que assinou aquele relatório que a gente falava mais cedo, Daniel? Não, não, não. Na realidade, não. Então era Mas outro. ele era outro. Cara, o relatório de Davos é inacreditável. Fala assim, ó, parece aí que, sei lá, hein, com guerra, com pandemia, não sei. Acho que a economia talvez possa sofrer, é possível que sofra. É A possível que não inflação deve sofra também no aumentar futuro, a inflação deve aumentar, é possível que a gente tenha problemas de alimentares. alimentos? Então, fiquemos atentos aí, porque os tempos não estão fáceis, né? Isso foi o relatório dos economistas com S que se juntaram para fazer um relatório acerca do estado da economia global. Sinceramente, Daniel, você transcreve o Petit Jornal aqui ou qualquer outro podcast um pouco mais comprometido,
saem coisas um pouco mais elaboradas do que isso, né? Eu fico um pouco decepcionado sempre. A gente falou sobre Daniel, isso no Petit Cursos, inclusive, há muitas semanas, Tanguy. Eu não lembro nem mais qual curso que nós apresentamos, vários. A mas, gente falou sobre mas a gente globalização, né? não, e a gente já falava logo no início da guerra sobre os retrocessos na globalização, justamente sobre esses movimentos de nacionalização, movimentos de diminuição justamente das cadeias globais de valor em função da geopolítica que entra na conta, que você começa a considerar que é arriscado demais realizar investimentos num determinado país e perder a totalidade desses investimentos, que a segurança ela está subindo no elevador e o custo, a eficiência está descendo ali na escada, digamos assim, da hierarquia de prioridades das grandes corporações. E o senhor Durão Barroso deu aqui essas declarações, no mínimo de platitudes, no nosso podcast, que abrilhantam o nosso podcast hoje. E troféu para ele. Sejura do Troféu para dia ele. para Durão Barroso. É verdade. Hoje não tem nem disputa, né? Assim, tem muita platitude por aí, mas a dele realmente acho que merece. Daniel, temos um outro fato que assim, tem chamado a atenção diplomaticamente, né, de muita gente, que é a visita da senhora Michelle Bachelet, duas vezes presidente do Chile e atualmente a alta comissária da ONU para direitos humanos. Então, é a principal autoridade da ONU quando se fala sobre direitos humanos, e ela está indo para a China para fazer uma visita, né, de modo a tentar averiguar, verificar, enfim, ver com seus próprios olhos a situação dos direitos humanos, principalmente quando a gente fala sobre a região de Xinjiang, onde há inúmeras denúncias de que a China viola os direitos humanos da minoria uigur, que é uma minoria que vive, enfim, nessa região de Xinjiang, e a maior parte dos uigures são muçulmanos. Então a China diz que isso é tudo invenção, que não tem nada disso. Então a Michelle Bachelet resolveu tirar a prova dos 9 e ela vai para lá. A preocupação que se tem, Daniel, é que a visita da Michelle Bachelet ela possa ser vista como uma cartada muito importante no sentido de desnudar as violações de direitos humanos, apontar ali as violações, mas que também pode ser um tiro na água. Afinal de contas, a China já disse de antemão que a Michelle Bachelet não terá liberdade para circular por onde quiser. Não é por questão de direitos humanos, tá, Daniel? Eu sei que você está pensando, está maldando. Tá vendo? Estão querendo esconder violação de direitos humanos. Não tem nada a ver com isso, é por causa da Covid. Então ele está dizendo, não quero que a senhora vá para regiões infectadas. Aqui nós somos muito responsáveis com relação à Covid. Então vai que a senhora vai para algum lugar aí que, sei lá, porra, tem gente andando sem máscara e sem usar álcool gel. Não queremos que esse tipo de coisa aconteça. Então, senhora Bachelet, a senhora deixa que a gente vai conduzir a senhora para lugares que a senhora tenha muitas coisas para ver. A senhora vai poder falar com quem a senhora quiser, onde a gente deixar, pelo fato de que, veja bem, estamos pensando na saúde de todos, também faz parte dos direitos humanos, não é não, Daniel? Uma boa saúde para todos. Né? Direitos humanos, a saúde é um direito humano, então a China está zelando exatamente pela saúde das pessoas todas. Então, existe uma preocupação que é, talvez, se a Michelle Bachelet voltar de lá sem grandes conclusões, isso pode ser meio que uma lavagem da reputação chinesa. A China vai falar assim, olha, a alta comissária de direitos humanos veio aqui e não tem nada para dizer, tá? E o relatório dela não tem absolutamente nada para apontar. Então, meio que adiar muito qualquer discussão acerca da questão. Ao mesmo tempo, Daniel, não deixa de ser irônico que há assim, um dos movimentos mais impressionantes que a gente teve na China ao longo dos últimos tempos foi um artigo que foi compartilhado numa rede social chinesa pelo senhor Ma Huateng. Ma Huateng é o fundador de uma gigante de tecnologia chamada Tencent. Até pouco tempo eu sequer conhecia a Tencent, né? Muita gente no Brasil nunca ouviu falar da Tencent. É uma das maiores empresas do mundo, né? E aí tem empresas de tudo quanto é ramo de É uma holding, tecnologia. né? É uma holding, exatamente. Daí tem empresas de tudo quanto é ramo de tecnologia dentro da China, um negócio absolutamente gigantesco. Então o senhor Ma Huateng, que é o fundador da Tencent, é uma pessoa que é muito ouvida, né? Uma pessoa que acaba tendo muitos holofotes. E ele compartilhou numa rede social chinesa, que é o WeChat, ele colocou lá como se fosse um story, né? Ali no O WeChat. WeChat, que é a versão chinesa do WhatsApp. O Isso. WeChat, inclusive, que é tecnologicamente mais avançado do que o de recursos, transferências de dinheiro já há bastante tempo.
E lembrando que a China é bastante avançado nesses segmentos especificamente. Pois é. Aí ele pegou um artigo, Daniel, e compartilhou no status dele no WeChat. Tiraram print e compartilharam loucamente. Então viralizou na rede Weibo. Weibo é o equivalente ao Twitter, tá? Na China. E esse artigo, Daniel, lamenta, não é um artigo escrito por ele, mas foi um artigo compartilhado por ele, ou seja, dá a impressão de que ele concorda com o que está escrito ali, lamentando que poucas pessoas na China estejam dispostas a falar sobre a pressão econômica vivida pela China nesse momento e sobre os negócios chineses. Uma pessoa da envergadura dele falar isso na China é algo muito pouco usual. Soa, portanto, como um nível de sinceridade que muitas vezes não é permitido a pessoas de tamanha importância na China. Então, para muita gente, foi interpretado que, cara, para ele cruzar essa linha, é porque ele está muito preocupado, está muito de saco cheio e resolveu, portanto, dividir isso, compartilhar isso com todos os seguidores dele. Então, alerta vermelho, né, para as declarações do senhor Ma Huateng na China, Daniel. Lembrando que essa tensão entre alguns empresários do país com o próprio regime chinês ou com a própria situação dentro da China não é de hoje, né, Tanguy? Nós temos tido essa tensão até antes da pandemia. Existia ali um movimento por parte do governo chinês de tentar colocar esses empresários de volta dentro da casinha, que esses empresários estariam tentando controlar o país, os desígnios do país, e que esses desígnios deveriam ser determinados exclusivamente pelo Partido Comunista Chinês. Na prática, é uma forma até do partido tentar recuperar um pouco da própria força e do próprio poder que, inevitavelmente, estavam perdendo ali um pouco para esses grandes empresários, para esses grandes bilionários chineses. Agora, Tanguy, uma notícia hoje sobre Rússia. Você que é um cara que gosta de Starbucks, você pede lá para escrever no seu nome, né? Zeca. Você faz aquilo que eu já te sugeri, né? Não Nunca falei adianta. Zeca, você sabe muito bem disso. Ah, meu Nunca falei Deus. Zeca em Starbucks. Eu falo o meu nome. Se a pessoa quiser, eu repito. Eu sou leto. Eu sou extremamente paciente, Daniel. Eu não tenho problema nenhum e deixo a pessoa escrever o nome lá. Assim, deixa a criatividade dela fluir, Daniel. Acho que a criatividade é algo a ser valorizado, né? Principalmente quando você está no Starbucks. Entendi, mas no dia de hoje a Starbucks anunciou que vai deixar definitivamente o mercado russo e que encontrou aí um comprador local para sua rede de lojas, e esse empresário local vai tocar o barco, vai tocar lá o barco da Starbucks num movimento semelhante ao que poucos dias atrás aconteceu com o McDonald's. Então, Tanguy, se você for lá à Rússia, não sei se você está proibido de entrar no país, não sei quantos países você está proibido de entrar, mas o Daniel, fato eu não estou proibido de entrar em nenhum. Que é barrado sempre é você, camarada. Não sou eu, não. isso é uma outra história. Eu tenho dificuldades em alfândegas? Tenho. Sou selecionado de forma aleatória com frequência? Também. Mas isso é uma outra história, porque eu sou uma pessoa de alta periculosidade. É só olhar para mim, tem que você ver que eu sou uma pessoa perigosa. Muito Mas, perigoso. enfim. É. E aí, o fato é que você não vai ter mais como tomar um frappuccino ali na Rússia, porque a Starbucks está deixando o país. Maravilha. Daniel, podemos falar de Polônia? Vamos nessa. Daniel, a Polônia anunciou mais um para aquela série de porra, Polônia, só agora, né? Não é possível, cara. A gente estava achando que você estava radicalizando e tal. E aí, agora, pleno 23 de maio, 3 meses de guerra, a Polônia me anuncia que vai encerrar os contratos de compra de gás natural da Rússia. Era um contrato de gás natural que teria vigor até o final de 2022. E a Polônia, vida louca, fala assim: vou antecipar o fim. É agora, não quero mais saber. Então, o contrato que foi assinado lá em 1993. Esse é o tipo de coisa que fica até o recado para a Polônia, Polônia. Se você quiser manter a sua fama de vida louca, tem coisa que você faz sem nem anunciar. Fala assim: o contrato aqui, vou terminar. Pô, Daniel, terminar o contrato 6 mesezinhos antes, essa altura do campeonato, ô Polônia, pô, não tô nem te reconhecendo. Malcriação isso, né? Isso aí tinha que ter feito muito antes, cara. Então, assim, um negócio desse você nem fala nada, fica querendo mostrar iniciativa. Agora, a Polônia recebeu também um afago do senhor Zelensky. Disse o Zelensky, abre aspas, quase todas as cidades polonesas são irmãs de cidades ucranianas. Nossas nações são irmãs. Somos membros de uma mesma família. Olha que bonito. Não há fronteiras ou barreiras entre nós. Os povos ucraniano e polonês
não permaneceram mentalmente separados por muito tempo. Tive dificuldade de entender a parte do mentalmente separados, mas eu entendi que é uma ideia de que, né, em nossas mentes nós sempre tivemos uma ligação, chegamos a ser separados na época de União Soviética, né, e a Polônia, que era parte da esfera de influência, mas não era da União Soviética, mas, de qualquer maneira, conseguimos nos manter unidos ao longo desse período. Então, Zelensky, Daniel, sempre querendo fazer a Polônia chorar, naturalmente uma retribuição à calorosa visita do senhor Andrzej Duda, presidente da Polônia, a Kiev no dia de ontem, Daniel. Ô, Tanguy, eu imagino que por volta do bate-papo 722, nós vamos analisar aqui a tomada de Moscou por tropas ucranianas e polonesas, polacas. que viraram um país só, viraram uma Commonwealth of Nations e estarão tomando Moscou e vai ser uma loucura, rapaz. O mundo vai virar do avesso e vai todo mundo querer conter essa grande potência que será a Commonwealth of Polska and Ukraine. E aí vai ter uma nova Guerra Fria, todo mundo tentando conter a Polônia foi expulsa da OTAN. Você vai ver, vai ser uma loucura lá por volta do bate-papo 700, quem viver verá. É verdade, porque rola uma tensão sexual muito doida, né, cara? É uma atração, assim, eles ficam se elogiando o dia todo, o tempo todo. É um negócio realmente muito doido. Eu tenho certeza que hoje você não tem assunto para falar sobre o oligarca, Daniel, que não é possível. Tem sim. Tem? Sim. Então solta a vinheta aí. Eu vi hoje uma análise no jornal alemão que eu achei muito interessante. Eu quis trazer aqui para compartilhar com você, com os amigos, que é o fato de os oligarcas russos, eles estão com um problema, assim, porque eles estão sancionados no Ocidente e eles estão cada vez mais na mão de Vladimir Putin. Não sei por quê. Vladimir Putin talvez tenha poder ali de fazer alguma coisa contra a integridade física deles, tenha poder de fazer alguma coisa contra o patrimônio que lhes resta, que é justamente o patrimônio que está na Rússia. Você está dizendo que pode fazer porque não fez nada até agora, né? Aquele rapaz que escorregou lá em Sochi, foi só aquilo que a gente falou mesmo, né? A tirinha da Havaiana rasgou e ele caiu. Entendi. Eu estou falando em situação hipotética, viu, Putin? Porque eu sou a pessoa que defende você nesse podcast. Mas o fato é que existe um temor de que o Kremlin pode confiscar, direto ou indiretamente, ativos desses oligarcas na própria Rússia e que, consequentemente, o Vladimir Putin está exercendo mais pressão sobre esses oligarcas russos que estão entre a cruz e a caldeirinha. Porque, de um lado, existem os ocidentais confiscando tudo e tal, e eles sendo pressionados a romper com o Vladimir Putin, e do outro lado, tem o Vladimir Putin podendo confiscar o que resta do patrimônio deles na própria Rússia, lembrando que a principal fonte de renda deles é na própria Rússia, ainda mais os oligarcas que ainda têm atividades e negócios ligados ao governo local. Enfim, Tanguy, não sei, acho que os oligarcas russos não estão tendo um bom ano e estão tendo aí a sua fidelidade testada diariamente para o Vladimir Putin, que está louco para convidar algum deles para tomar chá, se necessário for, e resolver as suas diferenças. E talvez por isso nós não tenhamos visto aí oligarcas vociferando muito contra o Putin mundo afora. Isso aqui, Daniel, é um recado para alegrar essa segunda para terça-feira do brasileiro, que olha na sua conta, tem pouco dinheiro, uma vida sofrida, muito trabalho, dificuldades, né? Uma vida que muitas vezes exige muito trabalho de você, né? Te paga pouco, humilhações cotidianas. Pensa assim, pelo menos você não está sendo sancionado pelo mundo inteiro, né? Você não tem uma sanção, né, vinda dos Estados Unidos, da União Europeia e de todos os seus aliados, com a possibilidade de ser sancionado também pela Rússia e, de repente, sei lá, Daniel, quem sabe a pessoa virá apenas, né, um ser humano comum e não mais um oligarca. Então fica aqui a mensagem de júbilo, né, para você. É o momento da redenção, Daniel. Se essa redenção vem algum dia, às vezes ela vem aos pouquinhos, né? A redenção está aí. Pelo menos você não é um oligarca russo nesse momento. Daniel, falar do... Diga. Vamos ao agradecimento, momento gratiluz. É isso, né? Depois que a gente fala sobre os oligarcas, né, a gente já sabe que é o momento de agradecer. Então fica aqui o nosso agradecimento para os nossos apoiadores, para o pessoal que nos ajuda a manter
essa parca estrutura que nós temos aqui, né, o trabalho que a gente faz cotidianamente. Dá muito trabalho aqui, mas a gente faz isso com muito prazer, mas a gente não teria condições materiais de fazê-lo se não fossem, de fato, os nossos apoiadores. Então, se você é apoiador, fica nosso agradecimento de coração. Tem várias maneiras de apoiar o Petit Jornal, então tem gente apoiando o Petit Jornal de diversas formas diferentes. Se você quiser conhecer as diferentes maneiras de apoiar o Petit Jornal, acesse lá o nosso site www.petitjornal.com.br. Tem lá uma aba chamada Apoie o Petit. Lá tem todas as formas de apoiar. E se você estiver ouvindo a gente pelo podcast ou também pelo YouTube, você vai na descrição desse episódio aqui e tem lá a listinha das formas de apoiar o Petit Jornal. Tem várias maneiras de apoiar o Brasil, o Petit Jornal no Brasil ou no exterior. Você escolhe a maneira que mais lhe apetece e vem para se tornar um apoiador do nosso projeto. Tanguy, fica também o convite para o pessoal conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, que é o petitcursos.com.br, o streaming de atualidades do Petit. Tem uma série de cursos que têm sido produzidos desde o ano de 2020. Funciona no sistema de streaming, quer dizer, você assina, passa a ter acesso a todo o conteúdo, a toda a biblioteca de cursos. Toda semana tem uma aula nova sendo inserida, uma aula, inclusive, que é gravada e que tem participação ao vivo, é aberta a interação ao vivo para todos os alunos do Petit Cursos. Dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai gostar de todo o material que está disponível na nossa biblioteca, lá no site. Dá uma olhadinha e também dá uma conferida no material no YouTube do Petit Jornal. Temos lá uma série de aulas gratuitas, dá para entender um pouco como é que funciona a dinâmica das próprias aulas do Petit Cursos. Um último recado, fica aqui o convite para você nos ouvir no aplicativo da Aurelo, porque a Aurelo é a única plataforma que remunera os produtores de conteúdo. Então, claro que você é muito bem-vindo a nos ouvir, a nos divulgar em qualquer plataforma, mas se puder, ouça o Petit Jornal na Aurelo, Tanguy. É isso, Daniel. Amanhã estamos de volta. Um abraço. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau. Ô, rapaz, funcionou, né? Funcionou, tudo certo. Gravação ok. Agora a gente só começa a trabalhar para editar isso aqui tudo e mandar aí para os nossos amigos, principalmente o pessoal do fundão aí, Daniel, que fica batendo Ô, papo rapaz. e ouve a gente, portanto, 2 vezes. Obrigado pela audiência dupla. Você está tomando esporro aqui, né? Ao vivo, chato. Por que, Porque gente? não, porque você não ouve os áudios da Juliana D'Amico. A D'Amico tá chateada com você. Juliana D'Amico manda áudios muito longos, tem, muito Ah, longos. é? E durante a live. E durante a live ainda. Damito, só um recado. Se você quiser que ele ouça, bota assim, sobre o Pix, aí 2 pontos e grava o áudio. Pode falar qualquer coisa que é garantido que ele ouve. Você bota assim, sobre o Pix, vou mandar um áudio. Aí você manda o áudio aí. Pode ter certeza que ele vai ficar te ouvindo até o final para saber onde que vem a parte do Pix, mesmo que não tenha depois. Qualquer hora isso funciona, sempre funciona. É a tática que o Tanguy usa, inclusive. Daniel, sobre o Pix, vou te mandar um áudio rapidinho aqui. Aí manda. Ih, ele ouve até o final. Pode mandar áudio de 10 minutos que ele ouve. Aí só Aí quando quando dá você 9 vê, não minutos e tinha Pix 55. nenhum. Não Tinha tem Pix Pix nenhum. nenhum. Exatamente. Fica o agradecimento aqui pro pessoal do Fundão. Tem o Fundão do Petit Jornal aí, que mais uma vez, Daniel, é a redenção do Fundão também. O pessoal acha que o Fundão, e quem não presta atenção, mais uma vez, são os que assistem 2 vezes, que assistem a live aqui e depois ouvem também para poderem debater no grupo de WhatsApp aí dos Pet Lovers. Então, é sempre um prazer ter esse pessoal aqui. O Lazaro está dizendo que tem áudio de 18 minutos, já diminuiu um pouco o interesse da galera agora de entrar lá no grupo, né? Áudio de 18 minutos é difícil, é complicado. O Daniel é um cara que adora receber áudio, né, Daniel? O Daniel é um Adoro, cara que cara, tem... adoro. Adoro áudio. Podendo, ele até prefere, né? Podendo É mandar super. áudio, ele gosta mesmo, ele prefere. Pessoas que mandam áudio, gente. Por quê? Por que as pessoas mandam áudio, cara? Por quê? Por quê, gente? Por É quê? isso. Enfim, é difícil, a vida é difícil, gente. Depois que inventaram essa funcionalidade, o seu Zuckerberg vai pagar caro. Vamos ver pro seu Zuckerberg. Isso não se faz, rapaz. Negócio É louco isso. isso. Enfim, gente, Então tá até. bom, né, Daniel? Beleza. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.